aprovados. Sejam muito bem-vindos ao Mapa da Posse. Se você vai fazer o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Patos de Minas, essa é a terceira parte da nossa série especial sobre a Lei Orgânica do município de Patos de Minas, com foco total no tema da educação, que é exatamente o que o seu edital exige. Eu sou a professora Mônica Oliveira. Você encontrará o link com a playlist dessas aulas no primeiro comentário fixado. Lembre-se, quanto mais questões você fizer, mais preparado você ficará. Então já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para acompanhar toda a sequência de aulas e garantir o seu lugar entre os aprovados. Preparados? Pega o seu material e vem comigo. Questão 15. Sobre a aplicação anual de recursos na manutenção e expansão do ensino público em Patos de Minas, a Lei Orgânica estabelece um percentual mínimo e condições para sua obtenção. Analise as afirmativas. Afirmativa 1. O município aplicará anualmente nunca menos de 20% da receita orçamentária corrente. Afirmativa 2. O percentual mínimo deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos, de forma que não se comprometam os valores reais efetivamente liberados. Afirmativa 3. A publicação do demonstrativo de aplicação de verbas na educação pelo Poder Executivo deve ocorrer até o dia 10 de março de cada ano, especificando a destinação das mesmas. Estão corretas apenas as afirmativas. Letra A, 1 e 2. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 e 3. Letra D, 1, 2 e 3. Mais uma questão para testar sua memória e atenção aos números e datas. Ela trata do financiamento da educação, ou seja, dos recursos públicos que o município deve aplicar na educação. Vamos analisar as afirmativas e encontrar o nosso gabarito. A afirmativa 1 diz que o município aplicará anualmente nunca menos de 20% da receita orçamentária corrente. Primeiro, eu quero saber uma coisa de você. Você sabia que todo município é obrigado a investir uma parte do seu orçamento na educação e que existe um percentual mínimo que não pode ser ignorado? Pois é, o artigo 125 da Lei Orgânica de Patos de Minas garante justamente isso, que a educação nunca fique sem o investimento necessário para funcionar e crescer. O texto do artigo diz assim: o município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita orçamentária corrente na manutenção e expansão do ensino público. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que de todo o dinheiro arrecadado com impostos, taxas e transferências, pelo menos um quarto precisa ir direto para a educação. É uma forma de proteger o ensino público e garantir que ele continue existindo com qualidade. Esses recursos servem para duas coisas principais: manter o que já existe, pagando professores, comprando materiais e mantendo as escolas em funcionamento, e expandir o ensino, construindo novas escolas, ampliando vagas e investindo em tecnologia educacional. Não é só manter o que já está aí, mas também fazer o sistema crescer e melhorar a cada ano. Esse artigo é uma das garantias mais importantes da nossa lei orgânica. Ele mostra que a educação é prioridade e que o investimento nela não é um favor, é um dever do poder público. Como você pode ver, o correto é nunca menos de 25% da receita orçamentária corrente e não 20%. A afirmativa 1
está errada. A afirmativa 2 diz que o percentual mínimo deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos, de forma que não se comprometam os valores reais e efetivamente liberados. A nossa resposta está no parágrafo 1º do artigo 125, que diz que o percentual mínimo mencionado no caput desse artigo deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos, de forma que não se comprometam os valores reais e efetivamente liberados. Ou seja, o parágrafo 1º vem esclarecer como esse percentual deve ser calculado e aplicado para que o valor realmente represente o que foi arrecadado e utilizado. Vamos entender isso por partes? O parágrafo 1º diz que o percentual mínimo mencionado deverá ser obtido levando-se em conta a data de arrecadação e a aplicação dos recursos. Isso significa que o cálculo dos 25% deve ser feito com base no dinheiro que realmente entrou e foi aplicado dentro do mesmo período orçamentário, geralmente o ano. Não adianta contar um valor que ainda não foi arrecadado ou aplicar verbas atrasadas de outro exercício. O parágrafo 1º também diz que tem que ser de forma que não se comprometam os valores reais efetivamente liberados. Essa parte impede o município de maquiar os números, ou seja, fingir que investiu o valor certo, quando na prática o dinheiro não foi realmente usado na educação. Lembre-se disso, o que importa é o valor real efetivamente gasto em manutenção e expansão do ensino. Resumindo, o parágrafo 1º garante que o percentual de 25% seja real e transparente, baseado em valores reais arrecadados e efetivamente aplicados, e não em estimativas. Assim, o município não pode apenas reservar o dinheiro, ele precisa aplicar de verdade na educação. A afirmativa 2 está correta. O parágrafo 1º do artigo 125 reproduz exatamente essa condição. A afirmativa 3 diz que a publicação do demonstrativo de aplicação de verbas na educação pelo Poder Executivo deve ocorrer até o dia 10 de março de cada ano, especificando a destinação das mesmas. A nossa resposta está no parágrafo 2º do artigo 125 e trata da transparência no uso dos recursos públicos destinados à educação. Ele diz assim: o Poder Executivo publicará na imprensa local, até o dia 10 de março de cada ano, demonstrativo da aplicação de verbas na educação, especificando a destinação das mesmas. Vamos esquematizar essa informação? Quem deve publicar? O Poder Executivo Municipal, ou seja, a Prefeitura. Quando deve publicar? Até o dia 10 de março de cada ano, referente ao ano anterior. O que deve ser publicado? Um demonstrativo da aplicação de verbas na educação. O município deve mostrar quanto foi gasto e em que foi gasto. Por que é importante? Porque garante transparência. A população sabe exatamente como o dinheiro da educação foi usado. Permite controle social. Cidadãos, órgãos de fiscalização e vereadores podem verificar se os recursos foram aplicados corretamente. Previne desvios ou má gestão de recursos públicos. O parágrafo 2º transforma o investimento em educação em algo visível e controlável, fortalecendo a responsabilidade do município e permitindo que todos acompanhem como o dinheiro público é utilizado. A afirmativa 3 está correta, conforme o parágrafo 2º, que determina a publicação até o dia 10 de março de cada ano, demonstrativo da aplicação de verbas da educação, especificando a destinação das mesmas. Com a nossa análise, podemos concluir que estão corretas as afirmativas 2
3. O nosso gabarito é a letra B. Questão 16. A Lei Orgânica de Patos de Minas consagra a gestão democrática do ensino público no artigo 131, por meio de diversas medidas. Considerando essas medidas, é incorreto afirmar que: letra A criação e manutenção do Conselho Municipal de Educação, com organização, composição e atribuições definidas em lei, é uma das medidas. Letra B. A instituição da Assembleia Escolar como órgão consultivo das escolas municipais é uma medida da gestão democrática. Letra C. A formação de direção colegiada nas escolas municipais, na forma definida em lei, é uma medida para a gestão democrática. Letra D. O estímulo à organização autônoma dos alunos no âmbito das escolas municipais é uma das medidas para efetivar a gestão democrática. Essa questão é sobre a gestão democrática, um tema super relevante. Ela exige que você conheça os detalhes do artigo 131 e identifique a afirmativa incorreta. Fiquem atentos a isso para não marcar errado. Caríssimos, o artigo 131 trata da gestão democrática do ensino público, um dos princípios fundamentais da educação brasileira. Ele garante que a comunidade escolar participe das decisões e do funcionamento das escolas municipais, tornando a gestão mais transparente, participativa e eficiente. Dito isso, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que a criação e manutenção do Conselho Municipal de Educação, com organização, composição e atribuições definidas em lei, é uma das medidas. A letra A está prevista no inciso 1 do artigo 131, que diz que, como garantia da gestão democrática do ensino público, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: criação e manutenção do Conselho Municipal de Educação, que terá organização, composição e atribuições definidas em lei. Sobre o Conselho Municipal de Educação, quero que você saiba que ele é um órgão colegiado, ou seja, formado por representantes de diversos segmentos da sociedade, professores, pais, estudantes e membros do poder público. Ele tem funções consultiva, normativa e deliberativa, dependendo, é claro, do que a lei definir. Na prática, isso significa que o Conselho ajuda a planejar, fiscalizar e acompanhar as políticas educacionais do município. É o espaço onde a sociedade participa ativamente das decisões sobre a educação municipal. A alternativa A está correta. A letra B diz que a instituição da Assembleia Escolar como órgão consultivo das escolas municipais é uma medida de gestão democrática. A nossa resposta está no inciso 2 do artigo 131, que diz que, como garantia da gestão democrática do ensino público, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: instituição, na forma da lei, da Assembleia Escolar como órgão deliberativo das escolas municipais. Como você pode observar, o inciso 2 afirma que a Assembleia Escolar é um órgão deliberativo das escolas municipais e não um órgão consultivo. Essa diferença entre deliberativo, que decide, e consultivo, que apenas opina, é um detalhe crucial e uma pegadinha comum em provas de legislação. Fiquem atentos a esses pequenos detalhes. A alternativa B está incorreta. A letra C diz que a formação de direção colegiada nas escolas municipais, na forma definida em lei, é uma medida para a gestão democrática. A letra C está prevista no inciso 3 do artigo 131, que diz que, como garantia da gestão democrática do ensino público, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: formação de direção colegiada na forma definida em lei nas escolas municipais. Aqui,
A lei defende a gestão coletiva e não apenas centralizada em uma única pessoa. A direção colegiada significa que decisões importantes sobre o funcionamento da escola, como planejamento, projetos pedagógicos e gestão de recursos, são tomadas de forma conjunta, envolvendo professores, coordenadores e, em alguns casos, representantes da comunidade. Em resumo, o trabalho é em equipe, com responsabilidades compartilhadas. A alternativa C está correta. A letra D diz que o estímulo à organização autônoma dos alunos no âmbito das escolas municipais é uma das medidas para efetivar a gestão democrática. A letra D está prevista no inciso 5 do artigo 131, que diz que, como garantia da gestão democrática do ensino público, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: estímulo à organização autônoma dos alunos no âmbito das escolas municipais. Esse inciso valoriza o protagonismo estudantil. A ideia é incentivar os alunos a se organizarem autonomamente, por exemplo, através de grêmios estudantis, grupos de discussão e outras formas de participação. Essas organizações permitem que os estudantes defendam seus interesses, aprendam sobre cidadania e contribuam para o ambiente escolar. Ou seja, o aluno deixa de ser apenas espectador e passa a ser agente ativo da vida escolar. Trocando em miúdos, o artigo 131 busca construir uma educação verdadeiramente democrática, onde todos os envolvidos, gestores, professores, alunos e comunidade participem das decisões, tornando o ensino mais humano, participativo e eficiente. O nosso gabarito é a letra B. Questão 17. A Lei Orgânica de Patos de Minas prevê a atuação do poder público municipal junto a outras esferas de governo para ampliação da oferta educacional. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. O poder público municipal pleiteará junto ao Estado a criação e implantação de cursos superiores públicos e gratuitos no município, sem envolver a União. Letra B. O município reivindicará junto ao Estado a extensão de séries, incluindo o ensino médio, aos distritos e comunidades rurais, e pleiteará junto aos órgãos competentes do Estado e da União a criação e implantação de cursos superiores públicos e gratuitos no município. Letra C. A reivindicação para a extensão de séries, inclusive de ensino médio, aos distritos e comunidades rurais, devem ser feitas diretamente à União, dada a abrangência nacional do ensino médio. Letra D. A criação de cursos superiores públicos e gratuitos é de responsabilidade exclusiva do poder público municipal, não havendo previsão de pleito junto a outras esferas. Essa questão aborda a atuação do poder público municipal junto a outras esferas de governo para a ampliação da oferta educacional. É uma verdadeira pegadinha de quem faz o quê e com quem. Ela atesta a sua atenção aos parágrafos 4º e 5º do artigo 126, que delineiam as interações do município com o Estado e a União em relação à ampliação da oferta educacional. O parágrafo 4º diz que o poder público municipal reivindicará, junto ao Estado, a extensão de séries, inclusive de ensino médio, aos distritos e comunidades rurais. Esse parágrafo fala sobre a obrigação do município de lutar para que todas as comunidades, inclusive as mais afastadas, tenham acesso a séries mais avançadas de ensino, até mesmo o ensino médio. Em outras palavras, mesmo que o ensino médio seja uma responsabilidade principal do governo estadual, o município não pode ficar de braços cruzados. Ele deve reivindicar, ou seja, solicitar oficialmente ao Estado que amplie o ensino nessas regiões. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que o município de Patos de Minas tem o dever de buscar junto ao governo estadual a ampliação das oportunidades de ensino,
principalmente nas áreas mais afastadas, os distritos e as comunidades rurais. O município não pode se omitir. Mesmo que o ensino médio seja uma responsabilidade do Estado, o município deve reivindicar, cobrar e articular para que essas regiões também tenham acesso à escola. Por que isso é importante? Porque muitas comunidades rurais ficam longe das escolas que oferecem o ensino médio e, por isso, os alunos acabam interrompendo os estudos. Com essa regra, a lei orgânica garante o compromisso do município em buscar soluções, seja através de convênios com o Estado, construção de anexos escolares, programas de transporte estudantil ou criação de novas unidades de ensino. A ideia é reduzir a desigualdade educacional entre a zona urbana e a zona rural. E repare em uma palavra-chave, inclusive o ensino médio. Isso mostra que o direito à educação não termina no ensino fundamental. O aluno da zona rural também deve ter a chance de concluir o ensino médio, sem precisar sair da sua comunidade. Esse parágrafo reforça a ideia de igualdade de oportunidades, garantindo que nenhum aluno do campo seja deixado para trás. Agora, olha só o que diz o parágrafo 5º. Ele diz que o poder público pleiteará junto aos órgãos competentes do Estado e da União a criação e implantação de cursos superiores públicos e gratuitos no município. Isso quer dizer que, mesmo que o ensino superior seja a responsabilidade principal dos estados e da União, o município tem o dever de lutar para que a cidade receba instituições públicas e gratuitas de nível superior. Em outras palavras, a prefeitura deve pleitear, solicitar, negociar e propor projetos para trazer universidades públicas, institutos federais ou campings estaduais para o território municipal. Assim, mais pessoas conseguem estudar sem sair da cidade, o que ajuda a formar profissionais locais, estimular a economia e fortalecer o desenvolvimento regional. Dito isso, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o poder público municipal pleiteará junto ao Estado a criação e implantação de cursos superiores públicos e gratuitos no município, sem envolver a União. A alternativa A está incorreta. Ao tratar da criação de cursos superiores, o parágrafo 5º do artigo 126 é explícito ao mencionar que o pleito deve ser feito junto aos órgãos competentes do Estado e da União, e não apenas ao Estado. A letra B diz que o município reivindicará junto ao Estado a extensão de séries, incluindo o ensino médio, aos distritos e comunidades rurais, e pleiteará junto aos órgãos competentes do Estado e da União a criação e implantação de cursos superiores públicos e gratuitos no município. A alternativa B está correta. Como você pode ver, ela une as duas previsões do parágrafo 4º e do parágrafo 5º do artigo 126 de forma precisa. A letra C diz que a reivindicação para extensão de séries, inclusive de ensino médio aos distritos e comunidades rurais, deve ser feita diretamente à União, dada a abrangência nacional do ensino médio. A alternativa C está incorreta, porque o parágrafo 4º do artigo 126 claramente estabelece que a reivindicação para a extensão de séries do ensino médio aos distritos e comunidades rurais será feita junto ao Estado e não diretamente à União para essa finalidade específica. A letra D diz que a criação de cursos superiores públicos e gratuitos é de responsabilidade exclusiva do poder público municipal, não havendo previsão de pleito junto a outras esferas. A alternativa D está incorreta, por afirmar que a criação de cursos superiores é de responsabilidade exclusiva do poder público municipal. O parágrafo 5º do artigo 126, como você pode ver, mostra justamente o contrário, prevendo a necessidade de pleito junto ao Estado e à União para essa finalidade. Fiquem atentos a quem o município deve acionar em cada caso, combinado? O nosso gabarito é a letra B. Questão 18. A Lei Orgânica de Patos de Minas
detalha as responsabilidades do município no que se refere à educação. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta uma correta correspondência entre a falha no dever educacional e a respectiva consequência ou atribuição. Letra A. O não oferecimento do ensino pelo poder público municipal, sua oferta irregular ou o não atendimento à pessoa com deficiência acarretam responsabilidade do órgão legislativo local. Letra B. Compete ao município exclusivamente fazer a chamada dos educandos em idade de escolarização obrigatória, não havendo previsão para o recenseamento e o zelo pela frequência. Letra C. O não oferecimento do ensino pelo poder público municipal, sua oferta irregular ou o não atendimento à pessoa com deficiência importam responsabilidade da autoridade competente. Letra D. A responsabilidade pela frequência escolar é atribuída primeiramente à família e apenas subsidiariamente ao município, após esgotadas as medidas de conscientização. Essa questão é para testar se você entendeu quem é o cabeça na hora de responder por falhas na educação municipal e quais são as atribuições diretas do município. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 126 são os artigos-chave para responder essa questão. Vamos ver quais informações eles trazem para nós. O parágrafo 2º diz que o não oferecimento do ensino pelo poder público municipal, sua oferta irregular ou o não atendimento ao portador de deficiência importam responsabilidade da autoridade competente. Já o parágrafo 3º diz que compete ao município recensear os educandos em idade de escolarização obrigatória, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência à escola. De posse dessas informações, vamos analisar cuidadosamente as alternativas e encontrar a correta. A letra A diz que o não oferecimento do ensino pelo poder público municipal, sua oferta irregular ou o não atendimento à pessoa com deficiência acarretam responsabilidade do órgão legislativo local. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 126, como você pode ver, a responsabilidade recai sobre a autoridade competente e não sobre o órgão legislativo local. Essa é uma distinção importante. Fiquem atentos. A alternativa A está errada. A letra B diz que compete ao município exclusivamente fazer a chamada dos educandos em idade de escolarização obrigatória, não havendo previsão para o recenseamento e o zelo pela frequência. Como você pode ver, o parágrafo 3º do artigo 126 é claro. Compete ao município recensear os educandos em idade de escolarização obrigatória, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência à escola. Ou seja, não é apenas fazer a chamada como a alternativa afirma, inclui também o recenseamento e o zelo pela frequência. A alternativa B está errada. A letra C diz que o não oferecimento do ensino pelo poder público municipal, sua oferta irregular ou não atendimento à pessoa com deficiência importam responsabilidade da autoridade competente. Como você pode notar, a letra C transcreve perfeitamente a previsão legal sobre a responsabilidade. Mas o que é responsabilidade da autoridade competente? E o que é também oferta irregular de ensino? Você sabe, responsabilidade da autoridade competente significa que quem tem o dever legal de garantir o ensino público e não cumpre esse dever pode ser responsabilizado. Em outras palavras, se a prefeitura não oferece escolas suficientes, ou se oferece de forma precária, ou ainda se nega o acesso à educação para pessoas com deficiência, isso não fica impune.
A autoridade responsável, como o prefeito, o secretário de educação ou outro gestor, pode responder administrativamente, civilmente ou até criminalmente, dependendo da gravidade da omissão. E oferta irregular de ensino refere-se a situações em que a escola existe, mas o serviço não é prestado de forma adequada. Por exemplo, escolas sem estrutura básica, falta de professores, aulas interrompidas constantemente, ausência de acessibilidade. Tudo isso fere o direito à educação de qualidade e caracteriza oferta irregular de ensino. E quanto à pessoa com deficiência? Como eu disse, isso não fica impune. A lei reforça que toda pessoa com deficiência tem direito de acesso à escola e ao atendimento adequado. Negar matrícula, não oferecer adaptações ou não garantir inclusão é um ato de discriminação e de descumprimento legal. Por isso, a autoridade pública que permitir ou praticar isso pode ser punida. A alternativa C está correta. A letra D diz que a responsabilidade pela frequência escolar é atribuída primeiramente à família e apenas subsidiariamente ao município, após esgotadas as medidas de conscientização. Como você pode observar, o parágrafo 3º atribui diretamente ao município o dever de zelar pela frequência à escola, sem menção a uma atribuição subsidiária ou após esgotamento de outras medidas, como a alternativa afirma. Quero que você tome cuidado para não confundir com a responsabilidade parental, que, embora exista, não isenta o município do seu dever de zelar. A alternativa D está errada. E o nosso gabarito é a letra C. Questão 19. Para garantir a gestão democrática do ensino público em Patos de Minas, a Lei Orgânica prevê medidas específicas. Entre elas, destaca-se a escolha de diretor e vice-diretor de estabelecimento municipal de ensino. Sobre essa escolha, é correto afirmar que, letra A, será feita por indicação do Poder Executivo Municipal, após consulta à comunidade escolar. Letra B, ocorrerá mediante eleição direta e secreta, com a participação dos segmentos da comunidade escolar para mandato de 3 anos, permitida uma recondução. Letra C, acontecerá mediante eleição direta e secreta para mandato de 2 anos, permitida uma recondução consecutiva, com a participação dos segmentos da comunidade escolar na forma da lei. E, por último, a letra D, dar-se-á por meio de votação aberta dos pais e responsáveis para mandato de 2 anos, sem possibilidade de recondução. Essa questão aborda a gestão democrática do ensino público no município e as medidas específicas que a Lei Orgânica prevê para que isso ocorra. A gestão das escolas municipais não depende só da prefeitura. A Lei Orgânica garante que a própria comunidade escolar participe da escolha da direção. Isso está previsto no inciso 4 do artigo 131, que afirma que, como garantia da gestão democrática do ensino público, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: com a participação dos segmentos da comunidade escolar na forma da lei, escolha de diretor e vice-diretor de estabelecimento municipal de ensino, feita mediante eleição direta e secreta para mandato de 2 anos, permitida uma recondução consecutiva. Como você pode notar, esse artigo trata da gestão democrática do ensino público, ou seja, da participação da comunidade escolar na administração das escolas municipais. E como isso funciona? O inciso 4 diz que a escolha de diretor e vice-diretor
deve ser feita com a participação dos segmentos da comunidade escolar, ou seja, professores, funcionários, alunos e muitas vezes os pais. E tem mais, a eleição deve ser direta e secreta, ou seja, quem faz parte da escola vota diretamente e ninguém sabe em quem cada um votou, garantindo liberdade e democracia. O mandato é de 2 anos e é permitida uma recondução consecutiva. Isso significa que o diretor pode ser reeleito apenas uma vez seguida, garantindo continuidade, mas evitando concentração de poder. O objetivo desse inciso é claro: garantir que a gestão das escolas públicas seja participativa e democrática, envolvendo diretamente quem faz parte da escola, fortalecendo o compromisso com a qualidade da educação. Agora vamos analisar cuidadosamente cada alternativa e encontrar a nossa resposta. A letra A diz que essa escolha será feita por indicação do Poder Executivo Municipal após consulta à comunidade escolar. A letra A está incorreta. O inciso 4 fala claramente em eleição direta e secreta, não em indicação do Poder Executivo. A letra B diz que essa escolha ocorrerá mediante eleição direta e secreta, com a participação dos segmentos da comunidade escolar, para mandato de 3 anos, permitida uma recondução. A letra B também está incorreta. O erro aqui está no prazo. O mandato é de 2 anos, anote aí, e não de 3, como a letra B afirma. A letra C diz que essa escolha acontecerá mediante eleição direta e secreta, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução consecutiva, com a participação dos segmentos da comunidade escolar na forma da lei. A alternativa C está correta. Ela descreve perfeitamente o processo de escolha, como você pode observar no nosso mapa mental. A letra D diz que essa escolha dar-se-á por meio de votação aberta dos pais e responsáveis para mandato de 2 anos, sem possibilidade de recondução. A letra D está incorreta por 2 motivos. A votação é secreta, não aberta, e a recondução é permitida sim, uma única vez. Percebem como cada detalhe, o tipo de votação, a duração do mandato, a possibilidade de recondução é fundamental? O nosso gabarito é a letra C. E assim, encerramos a terceira parte da nossa aula sobre a Lei Orgânica de Patos de Minas. Não esqueça de assistir às aulas que já foram postadas, hein? Quanto mais questões você fizer, mais preparado você fica para gabaritar a sua prova. Apoie o canal, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula que eu postar. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.